foi você receber a notícia, uma criança, né, realmente com vitiligo? Como que foi você entender tudo isso? É, Como quando que que você se olhou no espelho, porque a gente sabe viu? que Porque é a diferente, criança né? é cruel. Sim, Né? muito. E a gente Muito. já é cruel por natureza. Aí você aparece diferente, com uma situação da pele diferente da delas. Como foi pra você se olhar no espelho, entender essa doença, o auto-amor, quando que ele começou? Porque no momento a gente vai falar assim, não quero ser assim, né? Porque meus amigos são de um jeito, eu sou de outro. Como foi pra você esse Exatamente. processo? Foi muito delicado, foi muito difícil. Realmente as crianças são muito cruéis. E não apenas as crianças, os adultos também. Porque o maior preconceito que eu sofri na minha infância não foi apenas pelos meus colegas de escola. Foram pelos pais dos meus colegas. Sério que teve Seríssimo. Pensava que era algum tipo de doença, que era transmissível, por ignorância? Sim. Não Sério? apenas pensavam que era transmissível ou doença, como ensinavam as crianças a me ignorarem, porque senão pegariam o que eu tinha. Então foi muito delicado. Eu entrei num processo de depressão onde eu cheguei a pesar 42 quilos. Meu Deus. E o médico me deu 6 meses de vida porque eu não conseguia me alimentar. Então, foi um momento muito delicado, realmente. Eu não conseguia me aceitar, eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia me olhar, eu não conseguia me ver bonita. Então, eu precisei muito desse apoio, desse suporte, até chegar nessa compreensão. A gente fez mais de diversos tratamentos, tanto dentro do Brasil, a gente procurou tratamentos fora, como tratamentos vindo de Vocês Cuba. correram atrás de tudo Sim. isso? Eu morei em Cuba. Em Cuba, o vitiligo é uma doença que Sim. se tem tratamento, e às vezes tem até um estado de cura e Sim. estabilizar. Então você buscou, em algum momento teve bom resultado? Nenhum. Nenhum tratamento Nenhum. seu? Quanto mais tratamento eu fazia, mais aumentava as minhas manchas. E isso me gerava mais ansiedade, Sim. eu ficava mais Desconforto. depressiva. E tinha um momento que toda semana eu ia no médico, porque os médicos ainda não sabiam o que era o vitiligo. Não tinha tanta informação. Não tinha. Então eu fiquei 1 ano, por exemplo, tratando como uma micose. O Você que tá era... brincando? Sério, eu fiquei mais de 1 ano tratando minha pele como micose, porque naquela época não tinha tanta informação sobre o que era o vitiligo. Caramba. Então, eu tive o vitiligo com um processo inflamatório, coçava muito, saía pus. Eu tive que ficar 1 mês dentro de casa porque eu não conseguia vestir roupa direito, Ixi, machucava. Meu Deus. Então, a gente teve um pouco dessas dificuldades. E a época, depois de 1 ano, a gente descobriu realmente que era o vitiligo e procuramos os tratamentos pertinentes a ele. Só que era tudo muito caro. E a gente de família muito simples. E E a saúde Era pública só não particular traz, que não só tinha? traz. particular. Não tem E o saúde pública. SUS não apoia, não tem ajuda, né? Não sabia. Por exemplo, uma pomadinha bem pequenininha, que é a Protopic, uma famosa hoje no mercado, ela custa em média uns 200 e poucos reais. Não acessível. Então, isso na época. Pensa só na época você pagar 200 e poucos Não, reais. muito E uma dinheiro. família Até com uma situação hoje. econômica que não era pra Que não gastos era boa. assim, entendeu? Porque eu nunca tive suporte da minha família, do meu pai, porque eu não tinha pai. E realmente era só minha mãe. Então, pra mim era tudo bem simples, era o básico do básico. E quando veio a notícia do Davi, foi uma coisa que um pouco me alegrou, porque eu queria ficar mais próxima da minha mãe. Tá. Porque eu não tinha tanto esse convívio. Aproximação, era mais com os bisos, né? Exatamente. Só que aí vieram alguns outros traumas familiares, pela questão de ter um padrasto. Meu relacionamento com meu padrasto não era um relacionamento bom. Ai, não tinha. Após o nascimento do meu irmão. Tinha muitas agressões verbais, até mesmo chegar nas agressões físicas. Teve isso? Sim, teve. Caramba, meu Deus. E assim, foi bem pesado. Mas aos meus 11 anos, comecei a aceitar o vitiligo. Tá. Trabalhava para ajudar minha mãe da forma que eu podia. E também para ter meu dinheirinho, porque eu tinha muita vergonha de pedir ela as coisas. E o que você fazia? Olha, eu ajudava no salão. Então, Ela tinha um salão, o que eu tem salão, né? amava, Sim. exatamente, o que eu amava era ir pro salão e ajudar ela. Sim. Então, no início eu auxiliava, lavava um cabelo, às vezes era catar um lixo, preparar os materiais. Auxiliar ali do esterilizar, exatamente. Até que eu comecei a gostar das unhas, do universo de unhas. Eu falei, ai, que faz. legal isso aqui. Então, eu falei, Mas já era mãe, aquela febre da unha? Porque você Não era muito era- nova, não era, era unha pintada de uma cor era só, unha né? pintada de uma cor só. Não tinha gel nem nada Não disso. tinha ainda. Aí eu falei, mãe, deixa eu fazer a unha da cliente. Ela, não, filha, depois eu deixo você fazer a minha. Porque ela falou, criança, né? Aí eu fui fazer a unha dela. Ela falou, filha, você tá melhor que as mulheres que trabalham aqui há 5 anos.
Porque E tem você já que ter o fazia a dom. sua? Eu já fazia a minha. Você já era caprichosa com Já, você mesmo? Sempre foi muito vaidosa? Muito. É. Porque eu sempre tive cachinhos, então eu adorava fazer os meus cachinhos. Eu acordava de madrugada para preparar o cabelo para escola. Eu acordava para poder me maquiar. Gostava daquela maquiagem verde, aquela coisa bem espalhafatosa. Coisa Britney Eu Spears, anos amo, 2000, né, 2000. querida? Eu amo, Isso é gente. unhas de garota, mostra, Ó, menina de do garotas, céu. que fui eu que fiz. Passa. Eu tô aqui com a Olha. minha, menina, olha, já tá Nem aqui só o mostra as casco. minhas, querida, tudo Tô até suja. com medo. E eu que faço, eu amo, porque a durabilidade da minha unha, eu garanto pra você que é de 30 a 45 dias. Ah lá, Olha, ó. vendendo o peixe dela. Ah, meu bem, eu amo. Só que o correto é a manutenção ser feita até 20 dias. Sim. Pra ter um cuidado ali com o leito da unha. Mas eu ensino todas essas técnicas dentro do meu curso. Tem um Então, curso? eu tenho hoje meu curso virtual. Ah lá, menina, já basta Tem aí muita pra galera coisa, poder... gente. Hoje você alfabetiza pessoas, né? Pra ter Que um legal. trabalho também como foi o seu nesse princípio, né? Nesse primeiro momento. Eu gosto muito de ensinar as pessoas tudo aquilo que eu passei para que elas pulem etapas. Para que Sim. elas consigam absorver experiências de uma forma sem ser dolorosa. Sim. É bem melhor. E aí, gente, foi bem legal, porque com 11 anos eu me aceitei. Eu comecei a estudar teatro, comecei a entrar no universo da dança. Foi quando eu falei, opa, aqui eu sou acolhida, então eu vou ficar aqui. E foi quando eu gerei uma paixão imensa pela arte. Apresentei teatro em toda Minas Gerais, Casa de Guimarães Rosa, em Otim, centro da UFMG. Olha só. Então, os maiores polos de artes ou culturais dentro de Minas, eu fiz algumas apresentações. Foi muito E marcante você na minha já vida. passou algum perrengue, alguma apresentação de teatro? Que a gente também é do teatro. Já teve alguma coisa Teatro é Já. perrengue, É, querida. é o tempo Teatro inteiro, você já. na verdade. Teatro menina. é perrengue. Não tem É lugar pra trocar babado. de roupa, às vezes, quando é apresentação de virada cultural. Sim, tem que se virar Tem que se correndo. virar correndo. Às vezes falta pessoas, deixa na mão em cima da hora. Tem. Então, assim, no teatro eu lembro que eu comecei como um arbusto. Você era só cenário. Literalmente. Eu tava lá assim, eu era um Árvore. arbusto. Aí tinha as falas dos protagonistas e tudo. E aí os meninos não decoravam as falas. Chegava na hora do ensaio e ficava gaguejando. Aí eu lá, o arbusto, soprava. Aí eu falava, fulano, sua fala é essa isso. e essa. Mentira. Aí, É o ponto eletrônico. o ponto eletrônico. Aí a professora falou, uai, eles que são os donos do papel não estão decorando e ela tá? Você agora vai virar o arbusto e ela vai pegar sua cena. Amo. Aí começou assim. Que legal. Aí eu comecei a pegar cenas até tá no papel de protagonistas. E aí, sempre que tinha esses furos de personagens, aí eu cobria de alguma forma. E eu gostava muito de cantar. Então, eu sempre fui muito dessa vibe musical. Que legal. Boa noite, povo, que eu cheguei, sabe? Mais uma vez, a apresentar meu baiabá, sabe? Adoro, meu iangá. sei. Tá E mesmo. aqui, ai, gente, eu amava. De verdade. E aí, assim, fiquei 4 anos fazendo teatro. Se tornou uma renda ou você trabalhava Não. e o teatro era tipo um hobby, assim, entre aspas, né? Então, na época que eu comecei a cursar teatro, eu estudava de manhã, fazia o teatro no período da tarde e à noite eu tinha minhas coisas dentro da igreja. Na igreja, eu fui criada no cristianismo e na igreja evangélica eu tinha também o meu grupo de teatro e o meu grupo de dança.